Boa noite, Yali Madat. Sejam bem-vindos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes neste webinar intitulado Os riscos da internet e das redes sociais dos 8 aos 80. É muito bom estar convosco hoje. O meu nome é Munir Ahmad, eu sou membro do National Council para a área de Information Management e Innovation. E coube-me hoje a honra de ser o moderador desta nossa sessão. Aproveitava primeiro para endereçar desde já um agradecimento especial aos nossos oradores, Ângelo Raposo e Pedro Carranco, que gentilmente acederam ao nosso pedido para partilharem os seus conhecimentos connosco sobre este tema muito interessante. Obrigado, Ângelo e Pedro. Este webinar é promovido pelo National Council e pela centralidade do tema, vários boards e portfólios estiveram envolvidos na preparação do mesmo. Fica aqui também, desde já, um agradecimento a todos os que estiveram envolvidos. E o tema que nos traz aqui hoje é de extrema relevância. Como sabem, vivemos numa pandemia faz agora um ano, e durante este ano ficámos todos muito mais dependentes da tecnologia para conseguirmos prosseguir com as nossas vidas. Muitos de nós começaram a usar a tecnologia para estudar, para aprender, para comprar coisas no supermercado ou na internet, para pagar as contas, para interagir com os outros, para socializar, para trabalhar. E a tecnologia, sem dúvida, que possibilitou que continuássemos a operar enquanto sociedade, mas isso não veio sem custos e riscos associados. E é sobre esses riscos que iremos falar hoje. Talvez alguns de vós já tenham recebido mensagens e e-mails de desconhecidos a prometerem-vos dinheiro e prémios. Ou se calhar estão aqui hoje porque estão preocupados com os riscos e os perigos que os vossos filhos estão expostos ao passar tanto tempo na internet e nas redes sociais. Ou talvez decidiram juntar-se a nós hoje porque querem perceber melhor como é que se processam os roubos de identidade online e que precauções podem tomar. E tudo isto pode parecer que apenas acontece aos outros, mas na realidade é mais frequente do que imaginam. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, com o objetivo de todos sairmos desta sessão mais conscientes dos riscos que estão envolvidos e de sabermos que comportamentos é que devemos ter de forma a evitar esses mesmos riscos. Na sessão de hoje vamos abordar algumas destas questões que eu alinhei, bem como outras que tenho certeza que vão achar interessantes. O formato da sessão de hoje será em dois blocos. Um primeiro bloco de cerca de 40 minutos, onde os nossos oradores vão-nos passar aqui uma série de informação relevante, seguido de um espaço de perguntas e respostas, cerca de 15, 20 minutos. À medida que vocês enquanto participantes não precisam de esperar pelo fim para colocar as vossas questões, podem ir colocando as questões utilizando o botão Q&A que encontram na barra da vossa ferramenta Zoom. Eu irei tomar nota das questões e prometo trazê-las à atenção dos nossos oradores na parte final da sessão. Também quero relembrar que este webinar está a ser gravado e será posteriormente disponibilizado no TheSmiley/Portugal e poderão assim rever ou partilhar com os vossos familiares e amigos. Sem mais demoras, vou então apresentar num pouco mais de detalhe os nossos oradores. Hoje temos connosco o Ângelo Raposo, que trabalha na Vis-a-Vis desde 2005 como Client Director. O Ângelo tem mais de 25 anos de experiência na atividade seguradora ao serviço de várias corretoras de renome. Gera carteira de vários clientes empresa de grande dimensão, é responsável na empresa pelo segmento de Cyber Risks e tem uma experiência alargada como formador na área de desenvolvimento e implementação de ferramentas de gestão na área de seguros. Temos também connosco Pedro Carranco, está na Vis-a-Vis desde 2018 como Chief Commercial Officer, tem mais de 25 anos de experiência na atividade seguradora, tanto ao serviço de corretores como de companhias de seguros.
responsável pelo desenvolvimento de negócio da empresa, com particular incidência no negócio internacional. Membro do Executive Board da Acinta, uma network internacional de corretores de seguros, sediada em Seattle. E sem mais demoras, mais uma vez, obrigado, Ângelo, obrigado, Pedro. Passava a palavra a vocês. Ora, muito obrigado. Vamos então dar início à nossa apresentação, que ao fim e ao cabo vai percorrer algumas das situações que nos fazem entender e depois também aplicar aquilo que vai dentro do conceito da cibersegurança, muito falado também como a higiene da cibersegurança para todos nós como utilizadores de equipamentos com tecnologia, acabam por ser equipamentos que são sofisticados para todo o nosso dia-a-dia e para o qual não sabemos viver sem. No conceito daquilo que, e passando já ao próximo slide, naquilo que vamos apresentar, naquilo que é a caracterização do risco da cibersegurança, aquilo que devemos ter há aqui um delay, mas pronto, aquilo que vamos ver tem basicamente a ver com compreendermos para já a tecnologia, entendermos aquilo que são as suas vantagens, e são vantagens muito óbvias, e bem como alguns cuidados que devemos ter, no contexto daquilo que ao fim e ao cabo deve... Aqui já é o segundo slide. Ora bem, pronto. Aqui temos o primeiro slide. Peço desculpa por este entrave, mas pronto, naquilo que é o contexto da cibersegurança, temos que efetivamente ter em conta que há enormes vantagens para todos nós, naquilo que é a caracterização das tecnologias, mas também, ao fim e ao cabo, estarmos muito cientes, muito preparados para aquilo que são algumas das vulnerabilidades às quais estão inerentes essas tecnologias. Passando para o slide seguinte, ao fim e ao cabo, e finalizando aqui esta pequena apresentação, aquilo que vamos, no contexto de toda esta apresentação, realizar, como eu já disse há pouco, é compreender e também aplicar no contexto daquilo que é a nossa sociedade, quer seja famílias, quer sejam pequenas empresas, quer sejam empresas, todos nós estamos sujeitos ao risco, e o risco tem vindo a crescer com a questão da pandemia, como referimos anteriormente, com a elevada escala, a alta probabilidade de virmos a ser, ao fim e ao cabo, alvo de um incidente, não é? Incidentes que depois resultam em danos que, de certa maneira, e no caso em particular das famílias, têm elevado, tem que ser ao fim e ao cabo considerado como de elevada preocupação no contexto daquilo que é o nosso bem-estar. Finalizando esta introdução, eu acabaria por dizer que muito daquilo que tem a ver com a cibersegurança anteriormente, nós dizíamos que se for atacado, ou no contexto era quando ou porquê, neste momento aquilo que é a grande realidade não é quando, não é se, mas até que ponto e com que rapidez é que eu vou detectar que fui alvo de um ataque, fui atacado e por via disso vou sofrer um dano a posteriori que será gravoso para aquilo que é o meu bem-estar, como eu disse há pouco. Portanto, a melhor forma de nós interagirmos com toda esta temática é efetivamente estarmos informados e daí termos que compreender o que é que isto é e adequarmos, ao fim e ao cabo, todas as nossas armas no conceito daquilo que é a nossa proteção, porque estamos expostos ao mundo. Passando então àquilo que é o início daquilo que nós vamos caracterizar como a tecnologia, nós temos aqui um mapa, ao fim e ao cabo, este é um resumo muito singular que caracteriza a evolução da tecnologia há mais de 100 anos. Ou seja, vemos o aparecimento da eletricidade, vemos o telefone, ou seja, aqui tem tudo a ver com a revolução industrial do início do século XX, temos o rádio ainda antes do ano 1900, temos a televisão e, por fim, em 1975, temos uma grande alteração, até um paradigma na nossa sociedade, que é o aparecimento do computador pessoal. No contexto, aquilo que foi o aparecimento do computador pessoal, eu não sei se o Pedro pode avançar um bocadinho com o slide, no contexto daquilo que é o computador pessoal, na altura, nada mais, nada menos, apareceu um computador que revolucionou a forma de estar e de ver a tecnologia daquilo que era até então uma realidade. Nomeadamente, no contexto daquilo que vamos ver aqui neste pequeno filme, era nada mais, nada menos
do que o IBM 5100. Reparemos só no barulho que isto faz. Ou seja, compreendemos perfeitamente que um computador à altura tinha muitas diferenças relativamente àquilo que nós estamos habituados hoje. E, no contexto do computador em si, era algo que era quase inimaginável até então. Posteriormente, apareceu algo que foi o telemóvel, em 1983, e por que não, até mostrar aqui um pequeno anúncio da década de 90, que todos acho que conhecemos, e que reproduzia aquilo que seria a nossa próxima utilização de um equipamento que vai até hoje. Por fim, aparece em 1991 a internet. Antes disso havia algo que era parecido com a internet, que era algo que se chamava ARPANET, qualquer coisa como isto. Aparece a internet em 1991, algo que revolucionou a forma como todos nós nos interrelacionamos, como comunicamos e como a informação, ao fim e ao cabo, se interliga entre todos nós. Basicamente, este foi aquilo que alterou significativamente o contexto das nossas sociedades e a forma como vemos a informação. Passando ao slide seguinte, vamos mostrar algo que tem a ver com uma situação que é diária, e aqui falamos basicamente de cibersegurança. A imagem que estamos a ver neste momento é uma situação real de ataques cibernéticos entre vários países e que acontece todos os dias. Neste caso em particular, estamos a ver um filme, até pela simplicidade da imagem, mas mais tarde, nos slides seguintes, até vamos sugerir que o acompanhem, se quiserem, porque é uma situação real. Isto é uma situação técnica de denegação de serviço, é isto que está aqui a mostrar-se. Acontece todos os dias, tem basicamente a ver com relações de Estados-nação entre Estados-nação. É uma efetividade, a segurança ao nível daquilo que é a capacidade cibernética de cada país é testada mundialmente e diariamente a todo momento. Portanto, isto só para vos mostrar uma dimensão global de todo o tema que vamos aqui abordar. Nós não falamos só de hackers, não falamos, ao fim e ao cabo, de situações específicas, falamos de uma situação global que interage e que, ao fim e ao cabo, se proporciona diariamente. Passando então para aquilo que vamos dar nesta apresentação, vejamos casos reais. As imagens que estão a aparecer no fundo deste slide são, ao fim e ao cabo, imagens de notícias de imprensa. Não é nada que nós não tenhamos já tido conhecimento. São situações de ataques reais a empresas e muitas das situações foram até relatadas na televisão e até outras, e aí já entramos no campo da família, ou das famílias, mais propriamente, são relatadas diariamente com situações que são efetivas ao nível da cibersegurança. A ENISA, que ao fim e ao cabo é a entidade europeia que está agregada àquilo que é a União Europeia, que controla e centraliza o tema da cibersegurança, coloca várias questões e coloca-as de forma muito dispersa, mas muito constante, como, por exemplo, aquilo que nós ouvimos falar, os e-mails que são alvos, ao fim e ao cabo, de interseção e manipulação. Nós sabemos que a situação da cibersegurança é absolutamente oportunista. Temos milhões de passwords que são expostas todos os anos, temos, ao fim e ao cabo, roubo de dispositivos através de acessos por via da internet, temos a ciberespionagem, que é efetiva, e nós vimos no quadro anterior como ela se realiza diariamente e é detectada ao fim e ao cabo, por centros de pesquisa desse tipo de insegurança. Só para vos dar uma ideia, no ano 2020 ocorreu um ataque cibernético a nível global, em termos daquilo que é a análise de estudo em Portugal, mas a nível global, ocorreu um ataque, ou seja, são situações que ocorrem, mas não promovem, ao fim e ao cabo, um dano, mas ocorreu um ataque a cada 39 segundos. Por dia registaram-se 224 incidentes. No contexto global do ano 2020, estão registados como perda de dados 36 bilhões de dados. Portanto, há aqui uma dimensão muito grande, e nós não estamos a falar de empresas, estamos a falar de pessoas que veem, ao fim e ao cabo, a sua vida exposta perante terceiros quando não o deveriam ter. Portanto, vamos então dar continuidade ao próximo slide e vamos, por via disso,
dar início àquilo que é a análise, que não é nada mais, nada menos do que compreender. Antes disso, o Pedro vai falar durante um minuto relativamente ao tema e vai lançar aqui uma questão que nós gostaríamos que vocês depois pudessem responder, até para um completo enquadramento daquilo que vamos dizer. Obrigado, Ângelo. O motivo desta questão, e há mais uma à frente, é percebermos exatamente de que público-alvo é que temos à frente. Vocês, os participantes que estão a ver esta sessão, perceber qual é a vossa, digamos, a vossa proximidade a este tipo de assuntos. E a questão que colocamos aqui é se, tanto quanto saibam, se já foram alvo de ataque cibernético. Obviamente que ainda não vos passamos toda a informação para quem não tem essa noção do que tipo de ataques é que podem ser, o que é que se qualifica aqui como ataque cibernético, mas a ideia é precisamente, antes de o fazermos, perceber qual é a vossa familiaridade com estes termos. Há duas formas de responder, vamos ver se estão a funcionar. Uma é ir a este site, digitar eventualmente, eu não sei se o link no chat estará visível para os participantes, se não estiverem, é só digitarem este link, ou então, embora infelizmente não seja gratuito, pelo menos por enquanto, enviando uma SMS para este número, que é português, é o custo de uma SMS para uma rede local, digitam o código que corresponde à vossa resposta, sim, 90344 ou não 90345. E, portanto, numa destas duas formas, nós pedíamos para responder a esta pergunta, para termos um pouco a fotografia das pessoas que estão a ver este webinar. Vamos dar 30 segundos para não quebrar demasiado a cadência da apresentação. Vamos então ver os resultados e, portanto, até ao momento de quem respondeu não há nenhuma resposta negativa e, portanto, todos aqueles que responderam já foram alvo de ataque cibernético e, portanto, isto também revela que é algo com o qual é uma situação, um tipo de situação com a qual estão familiarizados, porque senão responderiam não. E desde já obrigado pela vossa resposta. Passando à frente, Ângelo, devolvo-te a palavra. Obrigado, Pedro. Voltamos então à nossa apresentação e àquilo que é compreender o risco cibernético. Conforme podemos ver nos dois próximos slides, há aqui uma pequena introdução relativamente àquilo que é o compreender. Conforme vimos nos slides anteriores, a questão da internet, a questão da informação por via digital é algo que é efetivo, faz parte da nossa vida. Nós devemos ter por via disso alguma segurança acrescida relativamente à forma como a utilizamos, como é que os nossos familiares a utilizam. Nomeadamente, eu estou a falar dos nossos familiares no contexto não só os mais velhos, mas principalmente as crianças. Muitos de nós vemos que as crianças nasceram com esta área da tecnologia muito presente, ou seja, eles não sabem o que é viver sem um telemóvel, sempre se relacionam com as máquinas de forma muito efetiva. Aliás, eles e as máquinas é algo que é surpreendente quando nós comparamos com aquilo que foi, no meu caso em particular, com a minha infância, o meu início àquilo que foi a agregação, àquilo que é o aprender desta era tecnológica. Portanto, tem que haver uma enorme preocupação com tudo isto. A internet dá-nos muitas vantagens, como falámos há pouco, dá-nos também muitas preocupações e para isso devemos compreender os perigos. No conceito de compreender os perigos, nos próximos slides e de forma a facilitar até o entendimento de todos, e por isso é que isto é um webinar dos 8 aos 80, temos aqui uma série de vídeos que são autoexplicativos. Muitos deles, ao fim e ao cabo, têm a ver com informações que estão disponíveis para todos nós.
através do Centro Nacional de Cibersegurança, do Seguranet, mesmo de entidades como a GNR, etc. E isto é muito importante que nós tenhamos presente em termos de mensagem, porque está acessível a nós, e nós utilizamos-lo aqui com essa vontade, porque está acessível a todos nós, com o facto de, com a situação da pandemia, de termos ficado em casa, o tal Covid-19 veio redimensionar toda esta questão, porque mesmo, e eu acho que no dia-a-dia todos nós temos consciência disso, o número de e-mails, o número de situações em que há um aproveitamento nítido, que era o facto de estarmos em casa de determinada maneira, hoje em dia já com uma maior habituação, mas há sempre uma habituação que não deixa que tenhamos que ter esse cuidado, porque é um aproveitamento e no contexto, nos filmes seguintes vamos identificar, para melhor conseguirmos qualificar, aquilo que são efetivamente os riscos. Começamos por ter aqui algo que é substantivo relativamente à informação e àquilo que se chama a partilha de informação pessoal. No contexto deste filme, todos nós já partilhamos situações e notícias nas plataformas como os Facebooks ou etc. Não vou estar ao fim e ao cabo a descrevê-los. E este é um cuidado que é latente e que devemos, ao fim e ao cabo, ter um alerta específico relativamente a isso mesmo. E aqui estava, ao fim e ao cabo, um pequeno filme que explicitava a forma como pode ser perigoso para todos nós. No filme seguinte, ao fim e ao cabo, vamos ver o que é que são nós utilizarmos palavras-passe pouco seguras ou que normalmente não são renovadas com outras palavras-passe. Protege as tuas palavras-passe. As palavras-passe são dados pessoais que não devem ser partilhados com ninguém, nem mesmo com os melhores amigos. E pronto, o filme é muito curto, mas é muito sugestivo. Todos nós devemos ter cuidado com as palavras-passe. Elas devem ser mudadas regularmente, no contexto daquilo que é a constituição de uma boa palavra-passe. Devemos ter esse cuidado, e de forma até bastante simples. Há um conceito muito prático relativamente a gerar palavras-passe, que é nada mais nada menos do que, por exemplo, escrever frases. É uma boa palavra-passe. E no contexto de escrever uma frase que seja uma palavra-passe, preferencialmente com alguns erros. É uma boa política de gerar palavras-passe, pode ser esta. Passando ao filme seguinte, vamos falar daquilo que é a ameaça cibernética. O termo que provavelmente já todos nós ouvimos é o ciberbullying. Eu até pedi ao Pedro para arrancar já com o vídeo, porque é autoexplicativo.
No contexto daquilo que é a tal ameaça, a ameaça que nós vimos, que vulgarmente chamamos de ciberbullying, é algo que já é recorrente em termos de informações que vemos na televisão ou até situações que experienciamos de outras conversas de pessoas que falaram. A internet expõe-nos muito àquilo que é a sociedade, devemos ter muito cuidado com isso, devemos também ter alguma atenção na forma como os nossos familiares mais diretos se relacionam com ela, nomeadamente as crianças, e no contexto, esta é uma ameaça a qual é efetivamente muito preocupante em algumas situações. Passando ao slide seguinte, vamos falar daquilo que é o roubo de identidade online. Eu pedi ao Pedro para avançar já com o vídeo, é muito sugestivo e basicamente avancemos com o tema porque as imagens são autoexplicativas, não é? Pronto, todos nós já ouvimos falar de situações que são, ao fim e ao cabo, comparáveis com aquelas imagens que vimos agora. Todos nós devemos ter cuidado com as aplicações que gerimos nos nossos telemóveis, nos nossos computadores, e essa é, ao fim e ao cabo, uma perigosidade e uma situação que devemos ter em conta naquilo que é a gestão de todos os equipamentos eletrónicos das nossas famílias. Seguidamente, passamos àquilo que é o software malicioso com pedido de resgate. É um filme do Centro Nacional de Cibersegurança e representa tudo aquilo que são, ao fim e ao cabo, são intrusões aos equipamentos que nós temos e depois, ao fim e ao cabo, no fim, aparece um pedido de se queremos ter de volta aquilo que perdemos, temos que pagar algo por isso. O que é o ransomware? O ransomware é um vírus informático que ataca milhares de pessoas pela internet, especialmente as empresas cujos resgates são muito mais rentáveis para os cibercriminosos. Através do ransomware, o criminoso bloqueia o acesso das vítimas aos seus ficheiros ou até mesmo ao computador e exige o pagamento de um resgate para que os ficheiros sejam desbloqueados. Muitas vezes, as soluções são partilhadas online. Se for vítima de um ataque de ransomware, procure a solução no site do projeto No More Ransom. Para estar mais seguro contra ataques de ransomware, o melhor é mesmo ter um bom antivírus e as atualizações em dia. Além disso, e para se prevenir, é fundamental fazer backups frequentes. Backup, 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 backup. Repita esta palavra vezes sem fim, pois vai ser a sua melhor amiga quando mais precisar. Passando ao slide seguinte, ao fim e ao cabo, temos aqui outra situação que também não é única em termos daquilo que é o nosso conhecimento, é
é aquelas situações em que alguém se faz passar por alguém mais novo e que, surpreendentemente, quando desaparece à porta, é completamente diferente daquilo que era a expectativa. She's upstairs. Sorry, who are you? I'm Albert, at LBO7 on Insta. Cyril and I are buddies online. How old are you? Me, 13. Just joined TikTok as well. It's fire. So, what school do you go to? You know, boys high. Hey, Sarah, it's me, Albie, in real life. Lit, huh? I've been practicing that dance we were talking about. You're Albie. Yeah. So good fun to meet you in person, eh? Okay, Deb, you know what this is and you know how to deal with it. Okay, Sarah, I'm not mad, but you and I have to have a bit of a chat about talking to strangers online. Oh, Albie, you're not invited. I'm calling the police. 40% of young Kiwis have online interactions with people they've never met in real life. Keep it real online. Get help and advice at keepitrealonline.govt.nz. Pronto, são alguns filmes, há aqui uma sequência de filmes, a única compensação é que estamos há algum tempo confinados e como não podemos ir ao cinema, temos hoje uma boa oportunidade de ir ao fim e ao cabo aliviando esta clausura. No contexto do filme seguinte, tem a ver também com algo que todos nós já ouvimos falar. Tem a ver com a veiculação de mensagens com conotação sexual, alguém que se faz, ao fim e ao cabo, aproveitar dessa situação, aproveitando também o facto de ter inconscientemente acesso a fotografias que não lhe diriam respeito, e é isto que está aqui no filme. No filme seguinte, vemos outra situação e também estamos a finalizar os temas. Aqui também tem a ver com alguém, e eu até pedi ao Pedro para arrancar já com o vídeo, é o facto de alguém que, se calhar nem vamos ver este vídeo até ao fim, porque ele é um bocadinho extenso, mas é o facto de alguém que, estando num computador e recebendo uma mensagem de alguém que se faz passar por alguém de bem, é ao fim e ao cabo alguém que lhe vai provocar algum mal, porque ele, perante a sua inocência, acaba por se expor em demasia, é óbvio, não é? E há depois um tal aproveitamento que lhe vai ser bastante prejudicial, como é óbvio. Não é? Pronto, como podemos ver, estes vídeos são, ao fim e ao cabo, de entidades que estão devidamente credenciadas para o efeito. No caso em particular, é um filme que
é um modelo de prevenção da Guarda Nacional Republicana. Temos aqui o Centro Nacional de Cibersegurança, temos também a SeguraNet, que está muito ligada aos temas que têm a ver com a escola e com os problemas e também, não só problemas, mas todas as situações que fazem parte da vida escolar dos nossos filhos. E no contexto da família, esse é um tema que é preponderante e de veras também importante, porque nos faz sempre estar alerta, como eu estava a referir há pouco. No slide seguinte, ao fim e ao cabo, vemos uma situação, já não em termos de filme, porque também já não queremos, neste contexto desta primeira explicação, estar-vos a amassar mais com vídeos, mas que foram bastante sugestivos, julgo eu. Temos a questão daquilo que foi o aparecimento do Covid. Com a questão do Covid, todos nós verificámos que algo se estava a passar. Passámos a receber e-mails que não faziam sentido, até mesmo ao nível dos SMS, recebíamos mensagens que eram anómalas, porque não eram verdadeiras e havia o tal aproveitamento, e que não eram casuísticas, eram muito direcionadas para uma determinada situação. Houve campanhas de phishing, que todos nós ouvimos falar, pelo menos, que houve uma série de notícias que estavam relacionadas com a pandemia, mas que na realidade não eram verdadeiras, não é? E efetivamente também houve muitas situações que estavam ligadas àquilo que é o fraude bancário, em que induziam as pessoas em erro relativamente àquilo que é a utilização das plataformas que estão ligadas ao seu banco e que por via disso eram enganadas. Todos nós ouvimos muitas situações que estiveram ligadas àquilo que é a app da CIBS, que é o MBWay. Houve muitas pessoas que foram enganadas, foram induzidas em erro e esta, ao fim e ao cabo, é uma situação que é relevante e que não vai acabar. Portanto, estas situações vieram para ficar. Os cibercriminosos adaptam, ao fim e ao cabo, todas as suas armas para terem aqui uma oportunidade. E vemos situações que são muito técnicas e muito difíceis, ao fim e ao cabo, de detectar, mas há situações que são muito fáceis de realizar, como um simples telefonema por alguém que se faz passar por alguém, e essa é também um ciberatentado àquilo que é o nosso bem-estar. No slide seguinte, porque nós sabemos que este problema é transversal, até dentro da comunidade, nós verificamos que, por exemplo, numa mensagem que não é muito antiga, há um alerta relativamente àquilo que é as Nações Unidas, que alerta que há uma série de ciberataques que estão relacionadas com aproveitamento da situação de saúde e de pandemia para que as pessoas sejam enganadas. E estas são, na realidade, situações de cibersegurança. A cibersegurança não tem só a ver com computadores ou com telemóveis. Tem a ver com mensagens erradas, com mensagens que nos enganam e que nos induzem a cometer erros que depois nos vão provocar, ao fim e ao cabo, os tais danos que são, em alguns casos, até irreparáveis. Há situações que são do nosso dia-a-dia. Numa notícia de jornal muito recente, estão a crescer, e de forma noticiosa isso é relevado, estão a crescer de acordo com aquilo que são dados do World Data, etc., o número de incidentes que são efetivamente danosos por via do e-mail, por via do telemóvel, etc., continua a crescer e é algo que é latente e que está presente no nosso dia-a-dia. No slide seguinte, voltamos ao Pedro, com mais uma questão, a qual depois gostávamos que nos pudessem ajudar e que pudessem responder. Exatamente, por esta altura já estão todos praticamente com mestrado em como é que isto funciona, só com uma experiência. Portanto, ou vão àquele link que está acima. Eu há pouco não referi, ele pede um nome, mas mais abaixo diz skip, podem não colocar o nome e depois votam sim ou não clicando, ou então enviando uma SMS para este número, que eu confesso pessoalmente é aquela que vou utilizar só por ser ligeiramente mais prática. Já voltamos aqui. Entretanto, enquanto votam, podem continuar à vontade. Aqui demos mais um pouco, porque queríamos passar 3 sugestões. Ainda temos mais informação para vos passar. Este slide é precisamente para fazer passar mais agradavelmente o tempo enquanto votam.
3 sugestões, uma de leitura, uma na televisão e outra na internet, que o Ângelo já falou. A de leitura é um livro chamado Introdução à Cibersegurança. Em termos de televisão, há uma série que se chama CSI Cyber e que é muito, digamos que é muito profunda em termos dos assuntos que aborda, portanto aborda tecnicamente várias destas questões e com exemplos do que é que pode acontecer na vida das pessoas com este tipo de ataques. E aqui tem o link do tal site da Kaspersky, que é um fornecedor de antivírus e que em tempo real, neste link, podem ver os ataques que o Ângelo descreveu há pouco em tempo real, ou seja, é um pouco assustador. Aquilo parece que é a Terceira Guerra Mundial com países a mandar ataques de um lado para o outro, mas dá para perceber bem quão frequente e em poucos segundos quantos ataques são efetuados a nível mundial, e este é só um tipo específico de ataque, depois há muitos outros. Voltando então, temos um resultado similar ao da primeira, portanto se efetua regularmente pagamentos para a internet 100%, já antevíamos que fosse esta a situação, não há aqui portanto nenhuma surpresa, creio que para vocês também não. Avançando, um dos termos que é mais falado e sobretudo mais importante do que ser falado é o ser mais utilizado. Visa a obtenção ilícita, como é óbvio, de dados pessoais e financeiros. O termo que se convencionou a dar é técnico, é phishing. É um pouco uma brincadeira com o phishing com F em inglês, portanto, no fundo é pescar erradamente os dados de outras pessoas, e vamos dar alguns exemplos concretos de como é que isto pode nos chegar de mil e uma maneiras, infelizmente, mas há alguns casos concretos que também servirão para vos alertar caso não estejam já alerta para esse tipo de situação. Isto é um exemplo de uma mensagem da Autoridade Tributária Aduaneira, portanto as finanças em linguagem mais corrente, que muitas pessoas receberam. Aqui, como é óbvio, já está o alerta da própria entidade, o alerta oficial, a dizer que isto é falso e, portanto, eu não sei se todos os participantes têm interações frequentes com as finanças e com o portal das finanças, mas recebermos um e-mail, que é o caso, a dizer que temos um reembolso de acesso, que o valor era igual para todas as pessoas que receberam, é algo estranho, não é? No mínimo é algo estranho, e portanto esse é um dos primeiros sinais. Estranhem sempre quando alguma coisa parece fora daquilo que é habitual. Um segundo exemplo é uma rede social profissional, LinkedIn, onde também, como irão ver, até a própria imagem do LinkedIn é utilizada, parece à primeira vista idónea e que virá também no LinkedIn, e depois cá está, aqui é que vamos, digamos, é que entramos onde não devíamos entrar, é quando se clica em links. Uma das formas, há vários truques para tentar perceber, sobretudo no caso dos e-mails, se são fidedignos ou não. Uma delas, mas que eu pessoalmente acho que não é muito fiável, é vermos o domínio, ou seja, o que está à direita da arroba. O LinkedIn Service parece razoavelmente legítimo e associado a LinkedIn. Se na internet, e isso não tem problema, tentarmos colocar o link linkedin.service.com, vemos que não existe. De qualquer forma, e é por isso que eu digo que esta não é uma forma muito eficaz de identificar situações fraudulentas, é porque, por exemplo, utilizando o Outlook, é possível colocarmos o endereço que nós quisermos, mesmo que seja um endereço que não exista. É claro que depois, se alguém nos responder, não recebemos, precisamente porque não existe. Mas se quiserem colocar aqui linkedin.com, é possível personalizar dessa forma. Algo diferente, e aqui é mais eficaz, é o link. Não clicando no link, nunca clicando no link. Se colocarem o cursor do rato por cima do link, no telemóvel é mais difícil, mas no computador é esta a forma. Podem ver qual é o link que está associado. Aparece aqui em cima, nós deixamos o print.
E se formos ver, isto é o Wixsite, é uma plataforma online de criação de sites, uma plataforma gratuita. E, portanto, só por aqui facilmente se percebe que isto dificilmente terá vindo do próprio LinkedIn. Outros exemplos, estes na vertente financeira, nós recorremos, não por nenhuma razão especial, recorremos a alguma informação que está disponível no site do BPI e noutros canais do BPI, porque tem muita informação disponível e bem articulada e bem perceptível. Ora, se virmos esta imagem, isto parece-nos, imagino eu, a página de home banking do BPI, onde os seus clientes colocam os seus dados. Mas não é. Esta landing page é um clone da página oficial do banco e, portanto, a pessoa aqui parece que está no site oficial do BPI, coloca os dados, mas esses dados não lhe está a dar acesso à sua conta. Esses dados estão a ser enviados para quem está por trás desta fraude, que depois, obviamente, pode aceder à conta. Aí sim, no site oficial do BPI, pode aceder à conta da pessoa. E, portanto, isto é o chamado, em termos técnicos, não vos querendo massacrar com palavrões, é o clone phishing, por razões óbvias, é uma clonagem das páginas oficiais. Voltando aos e-mails, este é um e-mail que, lá está, em termos de imagem, à primeira vista, parece legítimo, da Amazon. Aqui, ao contrário do que eu disse há pouco, quando não se tem cuidado e se deixa um e-mail como este, digamos que pelo menos desconfia-se que isto não virá da Amazon. Portanto, o que está aqui para a esquerda da arroba é insignificante, é irrelevante, porque aqui pode-se escrever o que se quer. O domínio é mais relevante e por aqui se percebe que isto não é uma mensagem oficial. O objetivo não é que todos saiam daqui com aqueles que já não têm esse conhecimento, que saiam daqui com, digamos, um curso completo como identificar fraudes. Elas cada vez estão mais sofisticadas e é muito difícil, em alguns casos quase impossível, fazê-lo. Queremos é que saiam daqui com a desconfiança absoluta do que recebem. Tudo o que recebem é o contrário do princípio da justiça. Aqui é tudo ilegítimo até prova em contrário. Tem que ser esse sempre o princípio, porque senão entramos em grandes problemas. Um último exemplo, aqui é um novo clone phishing, um clone da página do Facebook. Aqui é o endereço na internet que mostra que não está cá facebook.com, está o outro endereço, está o endereço de um IP e, portanto, estamos novamente com um clone, ou seja, se introduzirem aqui os vossos dados, eles imediatamente, ao fazerem login, vão para quem está por trás desta fraude. Este vídeo, é por isso que eu também disse que recorremos ao LinkedIn. O Ângelo encontrou este vídeo no site do BPI e é muito elucidativo. Eu pedia-vos para verem com atenção, porque está excelente este vídeo. Os textos que vêm aqui, obviamente, sendo um vídeo do BPI, são na lógica de clientes do BPI, mas isto aplica-se a todas as instituições financeiras e não só, mas aqui estamos a falar especificamente de um banco. Aplicar. Tentámos passar-vos alguns exemplos, algum tipo de conhecimento e, mais importante do que isso agora, é aplicar. Para além daquelas dicas que vos demos em como algumas formas de identificar potenciais fraudes, alguns conselhos que entendemos que são muito úteis. E-mails, só abrir e-mails que conheça, verificar o endereço e nome. É óbvio que isto não é para ser levado à letra, podemos receber e-mails que não conheçamos e abrir o e-mail por si só não causa nenhum dano, mas os links, sobretudo os links e os anexos, é aquilo com o qual devem ter muito cuidado. Em caso de dúvida, recorram sempre a alguém
que consiga identificar e nunca abra um link ou anexo, porque isso pode provocar danos irreparáveis a vários níveis, incluindo no próprio aparelho, telemóvel ou computador, e se for só aí, é o mal menor. Quando se troca mensagens, ter os mesmos cuidados no uso de SMS que no uso de e-mail, o mesmo por WhatsApp ou serviços semelhantes. O WhatsApp tem as mensagens todas encriptadas, mas se nós nos dirigirmos a alguém em particular, que não é quem diz ser ou que não sabemos quem é e mesmo assim nos dirigimos, obviamente que essa pessoa recebe os dados que são enviados. Equipamentos. É muito importante manter atualizados os equipamentos em termos do software. Não só desde logo o antivírus, como vem aqui na última linha, que esse é óbvio, mas também todas as aplicações e até o sistema operativo. Os próprios sistemas operativos, mesmo com o antivírus instalado, têm vulnerabilidades que os hackers exploram, porque se ainda não sabem, nós damos essa informação, os hackers são muito bons naquilo que fazem, muito bons mesmo. E uma das razões é que a esmagadora maioria deles não faz mais nada, é uma opção de carreira hoje em dia ser hacker. Normalmente é malta jovem, que perante a opção de ir trabalhar para uma empresa e das 9 às 5 e receber ordens de alguém que se calhar não gostam para fazer uma atividade que não vão adorar, preferem estar em casa ou na garagem ou debaixo da ponte e investir em tirar dinheiro ilicitamente às outras pessoas. E, portanto, muitos desses jovens, sobredotados em termos informáticos, preferem, digamos, esta opção de carreira e é por isso que não fazem mais nada e que muitas vezes estão sempre um passo à frente de quem os persegue. Outros conselhos, quando se utiliza telemóvel, portátil ou até uma pen USB, apenas utilizar dispositivos conhecidos e sempre com um bloqueio automático, com password. Usar sempre passwords ou PIN, portanto nunca ter seja o telemóvel, seja o computador, mas ainda mais o telemóvel porque é mais fácil perdê-lo, nunca deixem que seja acessível sem alguma forma de validação. Seja impressão digital, que é muito comum nos telemóveis, também é possível nos computadores, seja um PIN, o que for. E cobrir a câmara do portátil. É uma das formas de invadirem a nossa privacidade na câmara do portátil e, portanto, cobrirem quando não estão a utilizar é sempre uma boa recomendação. Só uma nota, hoje em dia, em termos empresariais, há muitas empresas que não permitem, não têm, os computadores são, inclusivamente as estações não são propriamente portáteis, mas são estações de trabalho, umas coisinhas muito pequenas, não têm sequer entrada para pens USB. Portanto, há muitas empresas que nem sequer permitem que o colaborador coloque este tipo de aparelhos na sua máquina. Os seus amigos Vamos ver estão aqui seguros? um vídeo. Uma das formas de A este disseminação de propósito. vírus é através da partilha de ficheiros e dispositivos de armazenamento, quase sempre sem se ter consciência disso. Um amigo pode partilhar consigo uma pen com ficheiros que podem ser documentos ou fotografias de férias, por exemplo. O que faz? Antes de os abrir, é indispensável que a pen e os ficheiros sejam analisados por um programa antivírus, para ter a certeza de que é seguro. Nas versões mais recentes, esse é um processo automático, mas se não for, faça-o manualmente. O seu amigo vai agradecer-lhe. Não só está a proteger-se, como está a fazer uma verificação do dispositivo do seu amigo e a protegê-lo a ele também. Passando rapidamente ao slide seguinte, porque o tempo impõe a sua lei. Se nos ligarmos à internet em locais públicos não sei se tem presente o que é uma VPN, uma rede VPN, Virtual Private Network, é algo que existem serviços para instalar em telemóvel e em computador, normalmente não são gratuitos, embora haja um ou outro que sejam, mas aqui o que queremos alertar é que é muito arriscado a ligação a redes Wi-Fi públicas, muito arriscado mesmo. Manter o Bluetooth desligado também é uma boa prática, porque tanto o Wi-Fi como o Bluetooth são ondas que estão acessíveis a quem tenha conhecimento, a quem tenha know-how suficiente para se lhes ligar. E a partir do momento em que liga, passa a ter acesso a tudo o que está no telemóvel ou no computador.
Confiaria as suas informações a um estranho? Muito provavelmente não. Porém, quando usa redes Wi-Fi públicas, é isso mesmo que está a fazer. Está a permitir o acesso aos seus dados e conteúdos dos seus dispositivos eletrónicos a terceiros. Se tiver mesmo de usar uma rede pública, utilize uma VPN, rede virtual privada, que cria uma ligação encriptada entre os seus dispositivos e a rede que está a utilizar. Esta ferramenta vai tornar a sua navegação muito mais segura a tratar Vou de avançar assuntos aqui sensíveis. um pouco para abreviarmos para o final. Manter as passwords secretas, pronto, isto já é uma verdade de há muito tempo, não é de agora. Usar passwords fortes e diferenciadas por plataforma, não usar sempre a mesma. A questão das passwords hoje chega ao ponto, como por certo muitos de vós ou todos já terão noção, existem algum tipo de ferramentas e de aplicações que obrigam mesmo periodicamente a alterarmos a password e tem que ter maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, números. Alterar as passwords regularmente é outra forma eficaz de prevenir que sejam descobertas. Protege a sua identidade em casa. O seu computador de casa é geralmente utilizado para pesquisas pessoais, guardar fotografias, por exemplo, entre outro tipo de informação pessoal que pretende recordar mais tarde. Por isso, deve proteger a sua identidade. Ao proteger-se, pode impedir o uso indevido da sua identidade por terceiros. Ficam aqui algumas dicas para se proteger. Utilize passwords fortes no login do computador, e-mail e noutras aplicações e altere-as com regularidade. Faça as atualizações de software propostas pelo seu sistema informático. Não deixe a sua password escrita em local visível, nem partilhe com os seus amigos. Quando estes forem em sua casa, forneça-lhes acesso a uma segunda rede, tal como mencionado neste capítulo. Não guarde todos os seus fecheiros no computador. Passando à mensagem final, que era mesmo do slide anterior, aqui não alterou nada. A rede pessoal aqui é muito importante por várias razões. Estas três sugestões que aqui vêm: mudar a password e o nome da rede Wi-Fi do router. Por defeito, nas redes nacionais, nos operadores nacionais, os routers vêm todos com o mesmo, ou seja, a forma de aceder, de gerir o router, é através de um username e de uma password que são iguais por defeito para todos os routers e, portanto, quando os recebemos, todos nós, dependendo do operador, Mel, Vodafone, nós ou Novo, temos esses dados de acesso que são iguais para todos e, portanto, alterar é muito importante. Não é tão fácil como alterar outro tipo de passwords, mas se informarem, se não souberem, se informarem a alguém que possa saber, diz-vos como é que facilmente o podem fazer. Criar redes Wi-Fi separadas. Isto, sobretudo, é válido para uma rede que normalmente se chama de rede guest, para quem vai à nossa casa e damos a password. Normalmente isso já vem por defeito, pelo menos essa sugestão nos routers, mas queríamos reforçar esse ponto. Convém ter uma rede, digamos, para a família, para quem está permanentemente, quem vive ali, e outra rede para quem lá vai. Esta última sugestão, ligue-se a um cabo de rede quando possível. Alguns de vós podem pensar que isto é uma questão de velocidade, mas não. A velocidade também tende a ser maior, se bem que hoje, com o início da rede 5G, já poderá não ser tanto assim, mas é sobretudo por questões de segurança. Há muitas empresas que obrigam mesmo os colaboradores que estão em casa, e como sabem, hoje em dia com a pandemia são muitos, a ligarem-se por cabo de rede. Porquê? Porque o Wi-Fi é mais facilmente ou menos dificilmente, depende do hacker, acessível a partir do exterior. O cabo de rede é impossível, a não ser que se ligue diretamente em alguma zona onde o cabo passe, se ligue diretamente ao cabo. É impossível a ligação ao cabo de rede e, portanto, é invadir a nossa rede. No Wi-Fi não é assim. O Wi-Fi, em muitas redes Wi-Fi, eu, se estiver aqui quase a um quarteirão de distância, consigo apanhar a rede e, portanto, quem consiga entrar na rede tem acesso a toda a informação. Nós, por uma questão de tempo, vamos passar por cima deste vídeo e eu devolveria a palavra, peço desculpa, ao Ângelo. Ok, obrigado, Pedro, obrigado. Pronto, para finalizar, e porque nós estamos mesmo a acabar a apresentação, falemos então de uma novidade de mercado que não é uma novidade de ontem, mas é uma novidade que tem muito pouco tempo.
que é o seguro cyber. O seguro cyber, mesmo a nível empresarial, é algo que é recente, ou seja, em termos daquilo que é, qual é a utilidade de eu ter um seguro cyber e no caso em concreto, quando eu estou, ao fim e ao cabo, a falar de um seguro para uma família. Embora no slide não esteja aí completamente, ao fim, não aparece por completo o slide, para que é que eu preciso de um seguro cyber, estando eu, ao fim e ao cabo, preocupado com aquilo que é todos os cuidados que devo ter com os equipamentos tecnológicos de uma família. Através de um seguro cyber, eu tenho, e no caso em particular, do risco que estamos a falar, não estamos a falar de risco empresarial, atenção, estamos a falar do risco das pessoas que nos acompanham e que estão connosco, que é a nossa família, garantias de assistência. É muito importante, naquelas situações que nós visualizámos há pouco, o primeiro impacto é terrível e depois precisamos de alguém que nos dê ajuda. E o seguro de cyber é para isso que existe. No caso em concreto de situações de rastreio, localização do telemóvel que eu perdi e tudo aquilo que lá tinha, o serviço de controle parental relativamente àquilo que é os telemóveis que estão com os nossos filhos, assistência tecnológica e até assistência psicológica, fica incluído naquilo que é a prestação de serviço que nós encontramos neste seguro cyber para famílias. No caso em concreto de situações mais danosas, em que temos que meter ao fim e ao cabo um advogado, alguém que nos ajude juridicamente a resolver determinado tipo de problema, o seguro é muito efetivo. O seguro, em termos de assistência jurídica, dá-nos total proteção no que diz respeito àquilo que é o controle, ou ganharmos o controle daquilo que é a nossa vida, não é? Aquilo que é o nosso dia-a-dia que se vê, de certa maneira, expoliado e fragilizado, e através do seguro cyber família, nós temos essa possibilidade de ter acesso de forma mais ágil e efetiva, porque há aqui uma experiência acumulada que nos vai ajudar, temos acesso então a ter um corpo de advogados que nos ajudará naquilo que podem ser as mais distintas situações. A questão aqui do seguro é, mas qual é o enquadramento aqui do seguro? O seguro pode ser importante, como pode ser outro seguro, como um seguro de saúde, um seguro de vida, mas provavelmente será um seguro caro e no que é que isto depois me vai dar mais valia, porque o seguro cyber é um seguro que é muito, muito barato, posso-vos garantir. Em termos de valor e em termos de mercado, o que é que nós temos? Temos duas seguradoras que, segundo aquilo que eu sei, comercializam um seguro cyber para famílias, e no caso em concreto, no custa cerca de 48 euros. A notícia boa é que 48 euros dá para a família toda. Dá para o pai, dá para a mãe, dá para os filhos, dá para todos os ascendentes e dá para pessoas que sejam familiares diretos. Portanto, 48 euros vai abranger uma janela de proteção que é muito ampla e que vai cobrir a nossa preocupação em termos de família. Se for contratado por uma pessoa, tem o mesmo preço. Por isso é que se chama Cyber Famílias. E aqui nós vemos, de certa maneira, ressalvada alguma situação menos boa que venha a ocorrer por via daquilo que é a utilização de equipamentos eletrónicos que todos nós utilizamos. Passando ao slide seguinte, que é o slide final. Ângelo, deixa-me só dizer um ponto para precisar, 48 euros por ano. 48 euros por ano, exatamente. Ou seja, nada de mais do que isso. Passando então ao slide final, que é nada mais nada menos que a conclusão, e é tudo aquilo que tivemos a ver até ao momento. Todos nós utilizamos os equipamentos de tecnologia que gostamos de ter, mas todos nós temos que, de certa maneira, estar sempre efetivamente informados de todos os perigos, além de todas as vantagens. Temos que olhar de perto para as situações, temos que olhar para a internet como algo que é muito evolutivo e que todos os dias muda, não é? No contexto daquilo que é o risco, as situações são muito mutáveis, todas elas se alteram. Temos que terem atenção que há sempre alguém que se vai querer aproveitar de nós, por qualquer razão, e no contexto da utilização dos equipamentos eletrónicos, devemos ter muito cuidado e sempre uma boa utilização e uma boa higiene cibernética no que diz respeito à sua utilização. No final, nós sugerimos sempre a contratação de um seguro cyber e no contexto daquilo que nós estivemos a falar, julgamos que é um garante e também um saber estar com tranquilidade relativamente àquilo que é a nossa família. No contexto daquilo que é a apresentação, esta é a parte final. Nós, ao fim e ao cabo, representamos aqui a Vis-a-Vis e estamos disponíveis para quem nos quiser, ao fim e ao cabo, ter o nosso auxílio, seja lá
no contexto daquilo que é a cibersegurança ou no contexto daquilo que é também a gestão dessa cibersegurança através de um seguro, e ficamos disponíveis para qualquer questão. Muito obrigado, Ângelo e Pedro. Foi muito esclarecedor. Eu, pelo menos, saio daqui, eu diria, em sentido e mais alerta sobre todos os possíveis riscos, alguns deles passavam ao lado. Nós já estamos fora do nosso tempo, mas eu não queria deixar de dar oportunidade aos participantes de colocarem alguma questão. Portanto, se tiverem alguma questão, este é o momento. Utilizem o botão Q&A para colocar alguma questão que tenha ficado por esclarecer. Temos aqui uma questão da Aliana, que pergunta: o que é que o seguro protege concretamente? Eu vou responder. Assim, o seguro protege, o que é que protege efetivamente? Eu vou enumerar porque é mais fácil para mim, porque não tenho memória, como de certa maneira devem compreender. Aquilo que o seguro protege, em termos daquilo que é a proteção jurídica, defende. Defende, ao fim e ao cabo, aquilo que é o tal bem-estar da família, como eu dizia há pouco. A defesa penal, e aqui a defesa penal tem em consideração aquilo que são eventuais custos jurídicos com a defesa de algo que eu venha a sustentar e a necessitar em termos daquilo que é o apoio jurídico. Tem também cobertura para custos com prestação de serviços jurídicos no que diz respeito à reclamação de danos. E aqui, quando falamos de reclamação de danos, tem tudo a ver com atos praticados na internet ou redes sociais. Nós vimos alguns exemplos anteriormente: a utilização indevida das nossas imagens, a apropriação das nossas fotografias para fins terceiros. Tudo isso deve gerar uma reclamação da nossa parte, e com o seguro temos uma proteção jurídica para o efeito. O uso fraudulento de cartão de crédito na internet é algo que também é recorrente, e aqui, se a nossa entidade bancária não conseguir ser efetiva naquilo que é a nossa proteção bancária, temos também aqui um corpo jurídico que nos ajudará naquilo que é a reclamação e no ressarcir daquilo que foram as nossas perdas. Temos a reclamação em contratos de compras online. Todos nós temos também, e isto, em termos de apoio jurídico, todos nós estamos a utilizar muito as compras online. Ocasionalmente há situações que não correm muito bem relativamente àquilo que é a expectativa da compra e não corre bem, e há que haver, por conseguinte, uma reclamação, e aqui o seguro também ajuda, em termos de proteção jurídica. Contratos de prestação, contratos também de outros contratos que sejam, ao fim e ao cabo, firmados através do online, não só as compras, também têm proteção jurídica através do seguro. Depois temos assistência jurídica telefónica, que existe para qualquer aconselhamento antes de qualquer tomada de ação. E depois, em termos de assistência, o que é que nós temos? Temos a assistência psicológica, que é muito importante. Se ao fim e ao cabo houver essa necessidade, através do seguro, nós temos acesso a alguém que nos ajudará em termos daquilo que é a ajuda psicológica. A descrição como a seguradora faz, ao fim e ao cabo, é acesso a uma linha telefónica dedicada que nos ajudará, de certa maneira, a ultrapassar aquilo que foi um incidente que nos provocou algum mal-estar. Temos assistência tecnológica, e esta é uma assistência muito importante, porque nos dá, ao fim e ao cabo, a capacidade de resolver problemas tecnológicos com os vários equipamentos que nós venhamos a ter e que provocaram ou promoveram a facilidade no dano, e por conseguinte também dá acesso a um rastreamento de eventuais equipamentos que nós venhamos a perder ou que nos sejam furtados, e para assim os podermos recuperar, ou no limite, eles serem efetivamente anulados, inutilizados e não aproveitados por terceiros que nos podem, ao fim e ao cabo, provocar um dano de diversas maneiras, não é? Basicamente, isto é o que o seguro cobre. Estamos a falar de um seguro para famílias. Se nós falássemos de um seguro para empresas, era muito mais robusto em termos daquilo que era a continuidade daquilo que é uma empresa, não é? No tipo de risco, na tipologia de risco que nós estamos a falar, que é uma família, estas são as garantias base que nós contratamos neste seguro. E que é alargado a toda a família, como eu disse, não é? Eu posso ter o meu pai, a minha mãe, a minha mulher, os meus filhos, ou seja, há aqui toda esta capacidade de abertura em termos de proteção para todos aqueles que vivem comigo.
Muito bem. Temos aqui mais uma questão, comentário. Antes de passar essa questão, comentário, queria só informar a todos que eu vou lançar um pequeno questionário para que possam dar feedback sobre a sessão e, à medida que vão pensando nas questões, podem ir respondendo. Ângelo e Pedro, a questão para vocês é o seguinte, eu vou ler literalmente. Cada pessoa diz, não é bem uma questão, mas achei que devia partilhar. Há uns dias recebi 3 mensagens de 2 números diferentes a enviar um link juntamente a dizer que tinha uma encomenda à minha espera nos correios. Mas não estou à espera de nenhuma encomenda. Poderá ser alguém a querer roubar informação fazendo as pessoas clicar no link? É garantidamente. Esse é um dos, ainda bem que, e obrigado a quem colocou essa questão, esse comentário, porque esta é uma das questões, umas situações mais frequentes nos dias que correm. É precisamente ou por e-mail ou por SMS dizer que há uma encomenda que tem que ser levantada ou que se tentou entregar uma encomenda e não se conseguiu, e portanto tudo o que seja desse género, e se tiver um link então é a garantia de que é maliciosa, mas sim. Aí desconfiem sempre, quando falem de encomendas, quando falem de reembolsos da autoridade tributária, quando falem tudo daquilo que parece bom demais para ser, é porque é mesmo, e portanto confirmo que estas mensagens serão quase todas provavelmente maliciosas. Muito bem, nós não temos mais nenhuma questão a aparecer. Eu queria respeitar o vosso tempo e o tempo de todos os participantes. Em nome do Conselho Nacional, queria agradecer a todos os que estiveram hoje presentes pela vossa atenção e espero que tenha sido útil para cada um de vocês. Gostava também de informar o Jamaat que o Education Board, o Economic Planning Board e a ADE celebraram um protocolo com a Vis-a-Vis de forma que os membros da comunidade e os empresários usufruam de condições especiais na contratação dos seguros da Vis-a-Vis, entre os quais o de Cybersecurity. Adicionalmente, também informo que a Khan Economic Planning Board e a ADE irão promover em breve um outro webinar com o tema Cybersecurity nas empresas, dedicado aos empresários da comunidade, que contará igualmente com a participação da Vis-a-Vis. Caso tenha ficado alguma pergunta por esclarecer, podem sempre contactar-nos. Nós estamos sempre à disposição, os e-mails estão disponíveis no ecrã. Também colocamos o link para que possa assistir aos webinars anteriores, estão disponíveis. Este também estará disponível em breve. Sendo assim, mais uma vez, obrigado a todos. Vamos então dar por encerrada esta sessão. Obrigado e à Limadat. Boa noite. Obrigado, boa noite, obrigado.